que também é a palavra de fé, Bê. Como é que pode? Deus está falando hoje é fé. É fé. Irmão, essa fé, ela não é uma simples fé que todo mundo tem, é natural. Todo mundo tem fé. Mas ela tem que ser sobrenatural. É essa fé que Deus quer que eu e você tenha. Independente do que vai acontecer, do que acontece. A gente tem que permanecer firme na nossa fé. Aleluia, no Deus Todo-Poderoso. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Hoje seria o aniversário do meu neto. Se tivesse aqui entre nós, estava completando 22 anos hoje. Mas Deus tem me sustentado, Deus tem me ajudado a minha família, eu estou aqui. Para dizer que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Mesmo que Ele diga não para mim, não para você, Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Então eu quero ministrar aqui uma palavra, pela misericórdia do Senhor. Essa mesma palavra foi lida lá onde a gente estava e Deus tocou no meu coração para ler a mesma palavra, que fica em Lucas, no capítulo 7, que fala do centurião de Cafarnaum. Centurião, uma pessoa muito importante, mais importante do que o capitão, o centurião, que tinha muita gente fazendo mandado para ele, ele dava as ordens, ele era o cara. O centurião era o cara. Já acharam? Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Centurião de Cafarnaum, diz assim: depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogava-lhe que viesse curar seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogou-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará, porque também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são servo enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tá um pouco escuro aqui, não tá? Aqui tá. Melhorou. Louvado seja o nome do Senhor. Centurião, uma pessoa importante, né, como eu já disse. Mas esse centurião tinha alguém na casa dele, alguém que trabalhava para ele que estava doente, né? Eu acho lindo uma coisa dessa, porque hoje em dia, né, ninguém está preocupado com ninguém, né? E o patrão, ele quer mais é que o cara vai trabalhar. Muitos nem estão doentes, mas muitos estão. E ele está preocupado com aquele servo dele. Mostra também que ele era uma boa pessoa, né? Porque estava preocupado com alguém que estava na casa dele.
E ele, vendo o sofrimento daquele homem, ele tomou atitude naquela hora. Porque quando ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele enviou uns ali para poder pedir para Jesus curar o servo. Porque Jesus, ele cura. Olha, ele tomou uma atitude. Muitas das vezes temos que tomar uma atitude, né? Uma atitude de fé, né? Ele, aleluia, ele não pensou duas vezes. Vai lá e fala com ele. Fala com ele. Ele, na certeza que ele vinha curar, olha só, a certeza que viesse curar o seu servo. Olha só, a certeza dele, que viesse curar. Porque ele já devia ter visto, né, muita coisa acontecer, né? Então pode ir lá. Vamos falar com ele, porque ele vai curar. Será que a gente tem falado mesmo com ele? Será que a gente está vendo onde ele está? E chegando junto de Jesus, rogou-lhe muito. Olha, não foi pouco não. Rogaram-lhe muito. E às vezes a gente só pede só uma vez. Mas tem que insistir, é muito. Olha só, a palavra muito. É muito, pastor. Tem que estar ali muito ligado, muito, pedindo muito a Deus. Não perdendo oportunidade nenhuma que Ele dá. Mesmo achando que está bom. Mas para continuar bom, você tem que continuar. Perseverar é muito. Ele dizendo, é digno de que lhe conceda isso? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sabia que ele fazia o bem, né? Que ele ama. Que ele ama. O que um pai não faz por um filho que ama? Aleluia. É Deus com a gente, né? Cuidando de nós. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião, uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não incomodes, porque eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Né? Ele não se achou digno. Né? Ele, humildemente falando isso, né? Porque, apesar dele ser aquele cara que ele era, né? Ele se achou muito pequeno diante dele. Mas ele é Deus, ele não faz acepção. Ele vai aonde chama ele. E ele vai aonde a pessoa precisa dele, necessita dele, ele vai, ele está ali para fazer aquilo que eu e você não pode fazer, que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo, ó. Nem para estar lá e nem para ir junto dele. Mas, dize, porém, uma palavra, meu criado sarará. Né? Dizerem, porém, uma palavra. Olha só a fé dele. Diz uma palavra, faz alguma coisa, que ele vai ser curado. Certeza, diz uma palavra, certeza de que a coisa vai acontecer na minha vida e na sua vida, né? A palavra, que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra de vida que nessa manhã fala pra gente, tenha fé, meu filho. Até tem também uma pergunta, como está a sua fé? Para você estar com essa certeza aqui, diz uma palavra, ele vai ser curado. Diz uma palavra e essa porta vai abrir. Diz uma palavra e essa causa vai resolver. Diz uma palavra.
diz uma palavra. Aleluia, confiar, né? Diz uma palavra e vai acontecer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, né? Porque ele também dava ordem, porque ele diz que, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz. Né? Porque ele tinha, eu li num comentário que ele tinha 100 pessoas para fazer as coisas para ele. Olha só, muita gente, né? Para fazer tudo que ele precisava, ele dava as ordens, né? Então ele sabia como era e as pessoas faziam aquilo. Então ele estava na certeza que ia acontecer aquilo que ele estava pedindo para o Senhor, que era a cura daquele servo, né? Então você não pode duvidar. Em Tiago fala que quem duvida é semelhante às ondas do mar, que vai de uma parte para a outra. Então você não pode duvidar, né? Do poder de Deus, tudo que Ele pode fazer, né? A gente não pode duvidar de maneira nenhuma. Irmão, o que acontece, acontece. Não tem como você impedir das coisas acontecerem, né? Não tem como. Porque às vezes a pessoa viu falando assim, mas poxa, mas por que aconteceu, né? Acontece porque tem que acontecer, faz parte, é a vida. Só que a gente tem um Deus que Ele, o que faz a ferida também cura. Bota remédio nessa ferida, cuida. Ele faz isso. Se ele fez, ele tem um remédio certo para curar, né? Ele cuida, ele trata. Aleluia, né? Então, a gente tem que pedir misericórdia a Deus para a gente seguir em frente, né? Porque faz parte. Por quê? Nós estamos aqui de passagem, né? Porque Deus tem preparado um lugar que a gente não vai ter dor, a gente não vai ter choro, né? Nós estamos nos preparando para ir para esse lugar maravilhoso, mas enquanto a gente está aqui, a gente está sujeito à tristeza, à dor, muita coisa, né? Mas só que, aleluia, como acontecia lá, quando o pessoal estava no Egito, que aconteceu aquelas pragas, aquelas coisas todas, acontecia, o que acontecia lá era diferente do que acontecia aqui, não é? Porque a gente vê diferença, porque a palavra de Deus diz que tem diferença entre o que serve e o que não serve. Porque o que serve, ele age de uma forma e o outro de outra, não é igual, não pode nem se comparar, né? As coisas que acontecem com a gente, que acontecem com outras pessoas que não são, não é da mesma fé, né? É diferente, o trato é diferente, você é diferente, eu sou diferente, aleluia, porque nós temos um Deus cuidando de nós, em todos os momentos da nossa vida, né? Um Deus sustentando as nossas vidas. Eu sou um exemplo disso. Eu sou, né? Permaneço com a minha fé. Minha fé é minha fé. Essa não nego. No meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele era um homem que ele ditava, né, as ordens, mas ele falou que por uma palavra, né, aquilo ia acontecer, porque ele tinha certeza que com quem ele estava falando. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé.
Então a palavra de ordem hoje é fé, como a Bia já falou, fé, não foi, Bia? Eu não conversei com a Bia, eu não sabia nada. Ela também não sabia de mim, mas Deus está falando de fé para hoje, para a primeira igreja batista no Jardim Meriti. Fé. Crer no impossível, porque impossível nós não fazemos, o Senhor quem faz. Aleluia. Nós não estamos vendo. Você está vendo alguma coisa? Mas nós sabemos que há um Deus aqui. Aleluia. Agindo, tocando, curando, porque Ele está falando de cura hoje. E eu creio que Ele está curando hoje. Mas, irmã, não estou doente. Pode estar curando o seu coração, a tua alma, teus pensamentos. Pode estar curando lá na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar curando aquele que você está orando por ele. Olha, eu glorifico o nome do Senhor porque o Kaique, né? O menino Kaique, irmão do Alain, ele, segunda-feira retrasada, ele veio para casa, ele está bem. A igreja toda orou pelo Kaique, pastor visitou o Kaique, né? Então o Kaique está bem, louvado seja o nome do Senhor. Ele é um milagre, o Kaique nasceu de novo. Ele viu o caminhão passar do lado dele e ele fez isso. Então só pegou uma parte do corpo dele, né? Ele está em tratamento ainda, mas está vivo, está lá, né? Eu fico pensando, como que Deus é bom. Tu já pensou se Kaique tivesse morrido? A mãe tinha perdido 2 filhos. Meu Deus. Mas Deus, Ele é muito bom. Ele é bom o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus se maravilhou. Ele se maravilha quando a gente fala que a gente confia. Que mesmo na luta, mesmo na lágrima, mesmo no sufoco, a gente estamos confiando, Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. É assim que Ele quer que a gente esteja confiando em todo o tempo. Aleluia. Então, Ele se maravilhou. Ele disse para aquela multidão que seguia, que nem em Israel tem achado tanta fé. Permaneça na sua fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são servo enfermo. Então, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, de longe, de perto, Ele está agindo. Creia nisso. Creia nisso. Não é a distância, né? Porque o servo não estava ali. Ele estava lá. Olha só. Mas Deus estava agindo lá. Então, Deus está agindo lá também. Nisso que você está orando, que eu estou orando. Nós temos que crer e nós vamos ter uma resposta do Senhor. Nós vamos ter, para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? No final do Salmo 46 fala isso. Né? Vou até ler. Aqui o finalzinho do Salmo 46 fala. Olha, ele fala, aquietai-vos, é o 10, 46, 10, aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio, porque Ele é exaltado. Porque você dá um testemunho, né? Eu estou aqui dando um testemunho pela vida do Kaique, o Senhor é exaltado, o nome dele. Porque quem fez foi ele. Aqueles médicos lutaram lá com ele, por permissão do Senhor. Mas o milagre quem fez foi o Senhor. Usou aqueles médicos, né? Médicos maravilhosos ali naquele primeiro lugar que ele foi. Não, ele foi para um hospital, depois fizeram ali, deram um socorro nele, depois ele foi lá para o Souza Aguiar. E lá no Souza Aguiar, ó, o caso dele foi tão grave, que ele ficou 10 horas na mesa de cirurgia,
teve que reconstituir as veias dele, a veia do coração. E a mãe dele, né, ali conversando com a médica, falou, ele vai voltar a andar. Ela falou, olha, eu não fiquei 10 horas, ele não ficou 10 horas numa mesa de cirurgia para ele não voltar a andar. Ele vai voltar a andar, eu creio que ele vai voltar a andar. E ele está andando, para a glória do nome do Senhor. Foi algo assim muito sério. Ele tem na perna esquerda 45 pontos. Tem 15 pontos do outro lado, porque teve que tirar uma parte do direito para o esquerdo, para fazer enxerto na perna dele. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Então, quem que está sendo exaltado aqui é o nome do Senhor nessa manhã. Porque quem fez foi o Senhor. Aleluia. Nós temos também uma irmã também, que nós estávamos também orando, a Thaís, que é a mãe daquele menino. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Valentim. Então, a gente estamos orando também pela Thaís. Thaís está em casa. Não está, Maria Ângela? Thaís está em casa. A gente também estava orando também pela Thaís. Então, o nome do Senhor está sendo exaltado nesta manhã, aqui neste lugar também, né? Louvado seja o nome do Senhor, através da nossa fé que a gente tem orado, que a gente tem clamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero deixar uma palavra também, que o Senhor também toca no meu coração para me falar. Eu ia até, antes dessa palavra aqui, até eu fui lá para o livro de Apocalipse, mas no livro de Apocalipse, eu falei, Jesus, me ajuda. Mas eu vou deixar um trechinho aqui para nós, de Apocalipse também. Tá? É no primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É para a gente não esquecer, irmão, porque isso vai acontecer e a gente estamos, assim, às vezes a gente esquece, a gente está ouvindo pouco. Então, isso é só para a gente lembrar. Jesus está às portas. Permaneça na sua fé, permaneça direito diante do Senhor. Estou falando comigo, porque o dia do Senhor vai vir. Ele vem, está bem próximo, né? Diz assim, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, ao qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Só até aqui. O tempo está próximo, não dá mais para perder tempo. Não perde tempo não, ganha tempo, porque o tempo está próximo. No último dia de vida do meu neto, ele passou na casa lá embaixo, que a mãe dele mora ali na rua Honduras, aqui embaixo, perto da prefeitura, e a família lá toda é cristã. Ele foi criado na presença de Deus. Eu vinha com a Alain aqui, o tempo que a gente tinha culto aqui de manhã, com a Alain no colo e sentava ali, ó, com ele no colo, gordo pra caramba. Entendeu? Então ele foi criado. Aí esse dia que ele foi o último dia dele, durante o dia, ele não foi para o trabalho, porque estava consertando negócio de moto. Aí ele não foi para o trabalho, ficou lá embaixo com os primos dele, com a tia dele, levou a tia dele no vilar e tal, almoçou por lá, e ele falou, depois eles me contaram. Aí a tia dele, eles estavam falando de Jesus para ele, e eu estava falando de Jesus para ele todo dia. E falando com ele, que ele tinha que voltar. Não, vou voltar. Aí, ele falou lá pro primo dele assim, Alain, tá na hora de você voltar, Alain. Aí ele, não,
Jesus falou comigo que vai dar tempo. Isso que ele falou lá, que eles falaram comigo. Que Jesus falou que ia dar tempo. Eu creio que deu tempo, porque ele não partiu ali naquela hora. Ainda tentaram muito com ele. Muito, muito, muito. O que aconteceu com ele foi que, com uma pancada, perfurou o pulmão dele. Não saiu sangue, sabe? Bateu assim, ele quebrou os dentes. Mas o negócio mesmo foi no pulmão, que eu estava lá, eu conversei com o legista e tudo, eu fiquei um dia inteiro no IML. Irmãos, meu testemunho é muito forte. Eu já fui 3 vezes para o IML, passei o dia todo lá. Com meu filho, com a minha filha e agora com meu neto. É dolorido passar por lá. É dolorido. Entendeu? Mas Deus não dá nada que você não aguenta. Ele só permitiu que eu fosse lá porque Ele estava comigo. Eu não estava só. Eu não estava só. Entendeu? Então foi isso. E eu creio que deu tempo. Porque você acha que Deus não vai responder uma oração que a gente faz de dia e de noite? O cara não saía da minha mente. Eu orando por ele todos os dias, toda hora. Pedindo a Deus pela vida dele. Tu acha que Deus não vai responder essa oração? Tu acha que Deus não vai responder a tua oração, que tu fica ligado pedindo pelos seus? Vai. Ele está ouvindo nossa oração. Então, continua na tua fé. Ela precisa ser inabalável. Aleluia. Não a fé natural, como eu disse. É sobrenatural. Crendo no Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Bota isso no teu coração. Tudo Ele pode fazer. Aleluia. E Ele está fazendo. Isso é certeza. Ele está fazendo. Irmão, essa é a palavra. Recebe essa palavra hoje. E assim eu agradeço a minha oportunidade, minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.